do dólar. Por que essa decisão de não investir fora? Porque, por exemplo, se a gente pensa no mundo e do tamanho do mercado financeiro global, o Brasil é minúsculo em comparação com a soma dos mercados totais. Os Estados Unidos têm um ótimo mercado e só investindo lá você já consegue acessar opções do mundo inteiro, investir em ETF para se expor à China, à Índia, Coreia do Sul. Empresas brasileiras preferiram, inclusive, ser listadas lá fora, no caso da XP, do Nubank, o Banco Inter agora fez a migração de ações. Então, por que ficar só aqui? Vamos lá, é uma decisão, não que eu ache investir fora ruim, né? Você tem diversas vantagens de você diversificar geograficamente, mas pro que a gente faz é que a gente se considera empreendedores de bolsa. Querendo ou não, assim, o nível de escrutínio, de análise que a gente faz aqui, cara, ela ficaria muito difícil de fazer num ativo no exterior. Muito dificilmente meu pai, por exemplo, não fala inglês direito, sabe? Ele até fala, mas o nível de informação que ele precisa, ele não ia conseguir obter em inglês de repente. Então as pessoas geralmente... Vocês vão até a fábrica muitas vezes? A gente vai até a fábrica, conversa tete a tete com o gestor. Você, querendo ou não, você tem um viés de que você tem que estar aqui para entender a fundo o que está acontecendo. Para essa estratégia, entende? Em que você pretende ficar ali por 20, 30, 40 anos. Agora, por exemplo, um investidor que quer ter uma renda lá fora, quer ter uma renda em dólar, você tem opções em ETF, por exemplo, você pode fazer isso de uma maneira passiva e não ter que se preocupar, claro, os gestores do ETF é que vão ter que se preocupar em seguir o S&P, enfim, e inclusive que pagam dividendos lá fora. No Brasil isso ainda não é possível. No Brasil, o stock picking, ele acaba sendo muito interessante, né? Justamente porque ainda é um mercado incipiente, é um mercado pequeno, é um mercado que sofre muito das influências internacionais e, de novo, essas assimetrias aparecem com muita frequência. É só um dos nossos políticos abrir a boca e falar uma besteira. Que acontece com certa frequência. Cara, exatamente. Tem uma oportunidade por dia nesse país. É tudo mato ainda. Então, nesses setores que a gente gosta, puxa, tem muito crescimento ainda que não está precificado. Claro que a gente tem que sempre considerar, não acho que o Brasil vai ser uma Suíça um dia, mas eu não acredito que vai ser uma Venezuela. Quem acredita que vai ser uma Venezuela, acho que não tem que nem morar aqui, tem que ir para fora mesmo, né? Não só deixar os seus investimentos lá fora. Então, cara, a gente gosta de investir em empresas aqui porque o desconto aqui, o preço é muito atrativo ainda. Você tem excelentes empresas cotadas abaixo de valor patrimonial, assim, gigantes, sabe? Que são referências no mundo do que fazem. Banco, por exemplo, o Banco do Brasil está entre os top 10 melhores bancos do mundo, não é do Brasil, do mundo. Com o ROI que está melhorando. Saiu de 13, 12 para 16, 17 agora. É um banco que está melhorando em eficiência, está melhorando em rentabilidade. Então, é um dos exemplos de boas empresas que pagam um monte de dividendos a preço de banana. Até pensando na metodologia de vocês, por exemplo, eu gosto de banco e eu invisto lá fora diretamente, mas eu não tenho nenhum banco lá fora, porque eu vou comparar o banco brasileiro com o banco americano, as margens aqui são maiores, o ROI é maior, as barreiras competitivas, mesmo com essa agenda que o Banco Central adotou nos últimos anos de estimular a competição, ainda são maiores. E uma coisa é ter competição com juros baixos, agora com o Selic em 13, muita fintech vai ficar pelo caminho. É verdade. E lá fora tem acesso a muita tecnologia, mas tecnologia você tem muito do retorno no futuro. E não é o que vocês gostam de empresas que pagam dividendos. Exato. Então consigo entender o racional por trás da decisão. Mas aí fazendo uma pergunta e aproveitando que você teve uma experiência em casa que eu não tive. Eu comecei a investir praticamente junto com meu pai. Meu pai entrou na bolsa um ano antes, era 2005, uma época que tudo estava dobrando de preço, eu entrei um ano depois. Então ele não tinha muito de história de investidor para me contar. E o seu pai investe há 50 anos, que você disse? 50 anos. Então ele pegou nos últimos 50 anos várias trocas de moeda aqui no Brasil, ele pegou um plano Collor, ele pegou disrupções políticas que aconteceram. 50 anos você volta no tempo, em 1970, a gente estava no governo militar. Ainda teve 15 anos de governo militar, depois veio uma eleição indireta, redemocratização, períodos diferentes, e quando ele entrou, se não me engano, era o Cruzeiro, mudou para Cruzeiro Novo, voltou Cruzeiro, Cruzado, trocou de moeda um montão de vezes. Mesmo assistindo tudo isso, teu pai nunca falou, nossa, eu acho que é melhor ter um pezinho fora do Brasil, porque pode ser que isso aqui dê errado? Nunca, cara. Impressionante. Porque assim, toda crise, a gente sempre acha que vai voltar pra era medieval, né? Puta, vai tudo acabar, é isso, tudo que a gente conhecia vai morrer. Quando, na verdade, os agentes econômicos olham aquilo e se desenvolvem, arrumam soluções para os seus problemas. Tem sido assim que a humanidade é a humanidade. Então, eu acho que ele teve essa visão. Na época que ele começou, não era tão simples assim você investir fora, né?
Isso, na verdade, tem melhorado nos últimos 10 anos. É muito recente. 5 anos, vamos dizer assim. A tecnologia permitiu isso, né? Os custos hoje permitem que as pessoas diversifiquem geograficamente, né? Então a tecnologia, o acesso à informação facilitou muito isso. E na época as informações eram muito restritas. Então imagina, você tinha que picotar o seu dividendo e ir na empresa receber, senão você não recebia o dividendo. Não tinha essa mamata de cair na sua conta corrente, da B3 ser a contraparte central. A tecnologia, ela ajudou de uma maneira extraordinária aos mercados se desenvolverem também. Então na época era algo muito difícil de você diversificar geograficamente, né? Então por isso que provavelmente ele acabou encontrando uma maneira de se desenvolver aqui. E claro que no início, quando você chega cedo, você bebe água limpa. Pouquíssimas pessoas faziam o que ele fazia, muitas pararam no meio do caminho por motivos diversos e pouquíssimos continuaram e foram bem-sucedidos, né? A estratégia em si é muito fácil, mas ela é difícil de ser aplicada, muito difícil de ser aplicada. Exige assim um nível de disciplina, de foco realmente, de não se importar com os ruídos que estão aqui do seu lado e ao mesmo tempo escutar, porque pode ter alguma coisa interessante aqui rolando, mas o nível de concentração, de disciplina, ele é fundamental para você ser bem-sucedido. E nem todo mundo tem essa característica, que é treinável, né? Eu não nasci disciplinada, mas eu me tornei disciplinada por necessidade. Nem todo mundo tem essa aptidão.